Bom dia, graça e paz para o teu coração, que as bênçãos do Senhor, na forma de paz, saúde, proteção e prosperidade, estejam sobre a tua vida e a vida de todos os teus familiares. É muito bom poder ter você por aqui mais uma vez, para juntos iniciarmos mais um dia orando, buscando ao Senhor, adorando ao seu santo nome, na beleza da sua santidade. Antes da oração, eu gostaria de pedir a você que pudesse me ajudar. É muito importante que você dê um like nesse vídeo, que você escreva seu pedido de oração nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque essa atitude ela é muito bem vista pelo algoritmo do YouTube, e isso vai fazer com que o canal e também estas orações que nós fazemos pela manhã seja recomendada para mais pessoas. Dessa forma você me ajuda a evangelizar e juntos a gente alcança um número maior de pessoas para que o reino do Senhor seja proclamado. Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala em Gênesis capítulo 22 que Deus pediu a Abraão o seu filho, o seu único filho, Isaque, filho da sua velhice, filho da promessa de Deus. Quando Isaque tinha por volta de 12 anos de idade, Deus pediu a Abraão que Abraão sacrificasse o seu filho. E Abraão prontamente obedeceu ao mandado do Senhor, e Abraão albardou o jumento, levou lenha para o holocausto, cutelo, fogo, e foi acompanhado ainda por 2 moços. A Bíblia vai dizer que eles caminharam o caminho de 3 dias até chegar em Moriá. E quando eles chegaram em Moriá, a Bíblia vai dizer que Abraão disse aos moços para que eles ficassem embaixo com o jumento, enquanto ele e Isaque iam lá no monte adorar e já voltariam. Me chama a atenção nesse texto a convicção, a fé de Abraão, dizer que ele não somente subiria com Isaque, mas ele também desceria com Isaque. Esse texto ele é recheado de revelações bíblicas. Uma delas é que Isaque tipifica a Cristo, subindo o monte com um lenho nas costas, assim como Cristo subiu o monte da caveira carregando a cruz. Um homem sacrificando seu filho, que não chegou a ser feito esse sacrifício, contudo, isso também é uma ilustração do amor de Deus em sacrificar o seu filho para nós. Chamamos isso de tipologia bíblica, simbologia, enfim. Bom, a história você conhece. Abraão ele leva o seu filho, manieta o seu filho, chega lá, o menino pergunta para ele: papai, o lenho está aqui, o cutelo também, o altar está diante de nós, mas e o sacrifício? Então Abraão diz assim para Isaque: o sacrifício Deus proverá, no monte do Senhor se proverá. Se criou essa história que na montanha de Deus, no monte e no altar diante de Deus se proverá. Essa palavra é poderosa. Abraão amarra seu filho e ele sacrificaria o seu filho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, ele chega a dizer que Abraão tinha fé para que até das cinzas Isaque fosse ressuscitado. Então ele sacrificaria sim o seu filho, como prova do desapego de Abraão e da primazia que Deus tinha na sua vida. Até que o anjo desce do céu e brada para Abraão, para que Abraão não fizesse tal coisa, porque Deus viu a fé do coração dele e viu quem verdadeiramente possuía o primeiro lugar na vida e no coração de Abraão. Então ele olha para o lado e vê um carneiro preso pelos chifres, que ele então sacrifica ao Senhor. Essa história é linda, essa história é maravilhosa, mas eu quero pegar uma perícope desse texto, um pequeno trecho desse texto para dividir contigo, que é o seguinte: quando Abraão chega diante do monte, junto com os moços e com Isaque, Abraão olha para o alto do monte e ele vê a montanha. E apenas ele e Isaque enxergaram a montanha. Os moços que estavam com ele não enxergaram a montanha. Então Abraão disse assim para eles: vocês então ficam embaixo. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa aqui da parte de Deus. Quem não tem olhos para enxergar o monte da tua adoração, quem não tem olhos espirituais para ver o teu sacrifício, aonde você quer chegar, o que você está sacrificando, a bem da verdade é que eles não merecem subir com você. Eu não quero que você use essa palavra para discriminar alguém, para deixar de ter amizade com quem quer que seja. Mas eu gostaria que você compreendesse uma coisa. Há pessoas que, se você abrir o seu coração para ela, se você disser os teus planos, os teus projetos para elas, elas simplesmente não entenderão.
elas vão te julgar, elas vão te condenar, elas vão te chamar de louco, elas vão usar palavras de maldição, elas vão dizer que não vai dar certo. A bem da verdade é que existem situações na nossa vida que nós não temos que abrir elas para ninguém. Quem não enxerga a montanha, quem não enxerga o lugar do encontro com Deus, aquele que não compreendeu ainda que é no alto da montanha que Deus espera, se ela ainda não entendeu que você precisa renunciar, que você precisa abrir mão para conquistar, porque as tuas conquistas estão em Deus e você precisa, meu irmão, configurar a tua vida aos moldes da palavra de Deus, aos moldes da vontade de Deus, de maneira que você possa agradar a Ele que te chamou e que te fez promessas. Eu gostaria que você compreendesse uma coisa: nem todo mundo tem olhos espirituais para enxergar o sacrifício, para enxergar a entrega. A maioria das pessoas não compreendem isso. A maioria das pessoas elas vão dizer que é loucura orar tanto. Para que orar tanto? Há pessoas que vão achar que você é louco, não precisa estar na igreja. Há pessoas que vão dizer assim, meu Deus, mas por que ofertar? Por que dizimar? Há pessoas que não compreendem a forma que Deus está chamando a tua vida. Eu gostaria de te dizer que para você chegar onde você quer chegar, aonde você almeja chegar, aonde você vai chegar, você vai ter que simplesmente fechar os olhos, tampar os ouvidos para pessoas que não cogitam das coisas espirituais. Você não deve deixar de ser amigo dessas pessoas. Você só não pode mais andar no conselho delas, como diz a palavra de Deus no Salmo de número 1. Então, meus irmãos, eu gostaria que você compreendesse isso, que a maioria das pessoas elas estão como aquele jumento. Elas não conseguem olhar para cima, elas não conseguem enxergar o lugar aonde Deus quer te levar. Deus espera você no monte do sacrifício, no monte da adoração, no monte da renúncia. Eu preciso te dizer uma coisa: tudo que Deus tem reservado para você, tudo que Deus tem guardado para você, você tem que buscar em Deus, porque tudo que Deus faz durará eternamente, como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. A maioria das conquistas que as pessoas têm sem Deus, na força do braço delas, na capacidade delas, no esforço delas, meu irmão, a maioria de todos esses esforços são esforços que depois eles se esvaem pelos dedos. Muita gente gasta a vida para ficar rico, e aí depois, meu irmão, gasta tudo que ganhou com saúde, com médico, com medicina, com médico, plano de saúde, operações. Meus irmãos, eu quero te falar uma coisa: você precisa entregar para alguém que de fato vai te valorizar, alguém que de fato vai dar valor à sua entrega, e ele vai te dar bênçãos sem qualquer sorte de maldição. Porque a palavra do Senhor diz assim, que é a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Meu irmão, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua saúde? De que adianta o homem gastar a sua vida, seus recursos, seu tempo, sua saúde, sacrifica a sua família e no final da vida ele perde tudo isso de novo? Eu quero te falar uma coisa. A Bíblia diz assim, em Colossenses capítulo 3, verso 1, diz que nós devemos buscar a vida que está escondida em Deus. Então não seja como aquele jumento, não seja como aqueles moços. Muitas pessoas se assemelham a animais, pessoas que blasfemam a Deus no seu coração, pessoas que desprezam a Deus no seu coração, são pessoas que são comparadas a animais. São comparadas ao jumento. Eu posso te dar 2 exemplos. Veja, por exemplo, Sansão. Os filisteus o apanharam, manietaram ele, furaram seus olhos e colocaram ele no cárcere para que ele fizesse o trabalho de um jumento, o trabalho de um burro, um asno. Isso porque Sansão, ele se esqueceu de que a sua força vinha do Senhor e deveria ser para o Senhor todos os esforços, o trabalho dele. Ele foi levantado como juiz de Israel e por isso Deus exigiu da mãe dele o nazireado, uma consagração desde o ventre. O outro exemplo que eu tenho para te dar é Nabucodonosor. Nabucodonosor, o grande rei babilônico, o grande conquistador da Babilônia, a mente pensante, o sucessor de Nabopolassar, um homem histórico, né? Ele
não reconheceu a Deus, ele achou que todo aquele império grande foi ele que construiu com a mão dele e ele não reconheceu a Deus. A Bíblia diz que Deus fez com que ele ficasse louco e pastasse nas montanhas e ficou lá por um bom tempo, meus irmãos. A Bíblia chega a compará-lo como se ele tivesse tornado-se um jumento selvagem. E por que isso? Porque não reconheceu ao Senhor. Então, meus irmãos, quem não reconhece a Deus, quem não tem olhos para enxergar o monte do sacrifício, o lugar da entrega, a caminhada, a escalada que deve ser feita até o monte de Deus, são pessoas que elas não podem participar. Elas não podem participar daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu espero que você tenha entendido o que eu quero dizer. Eu não quero que você faça distinção de pessoas, não quero que você faça acepção de pessoas na tua vida, mas eu quero que você tenha discernimento para saber com quem você pode dividir a tua vida, com quem que você pode dividir os teus sonhos, quem pode ser, quais são as pessoas que podem ser seus companheiros de caminhada, dia a dia, pessoas para você ter uma vida além do trabalho, além da escola, enfim, pessoas para você ter uma vida social. Pense nisso. Deus tem bênçãos para a tua vida, mas você precisa codificar o lugar certo, você precisa codificar as pessoas certas, você precisa codificar isso no teu espírito. Toda boa dádiva só pode vir se for das mãos do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos orar. Bendito sejas tu, Senhor meu Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nessa manhã nós nos achegamos à tua presença, nos achegamos com reverência e gratidão diante do teu altar, diante do teu trono. Senhor, pedindo que o Senhor acolha as nossas orações, que o Senhor nos responda, não por méritos nossos, mas pelos méritos da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu quero pedir pela vida deste irmão, pela vida dessa irmã, que está orando junto conosco, Pai, que tem abraçado, ó Pai, as orações aqui de manhã. Essa pessoa, Pai querido, que nessa palavra de oração, Senhor, se identificou. Alguém, ó Deus querido, que passou a entender, Pai, que o Senhor chamou ela para um propósito maior, o Senhor chamou ela para viver algo maior. Senhor, e aqueles a quem o Senhor quer dar algo maior, o Senhor também requer deles uma renúncia maior. O Senhor requer deles, ó Pai, uma vida de fé, porque tudo que entregamos revela a fé que temos, Pai. Se te entregamos a nossa vida, se te entregamos o nosso tempo, se te entregamos os nossos recursos, se te entregamos a nossa confiança, Senhor, tudo que te entregamos revela a fé que dizemos ter. Eu peço que os teus filhos, Pai, compreendam, Pai, que a entrega, Senhor, ela não somente vai revelar a fé que elas têm, mas também vai fazer com que elas alcancem as promessas do Senhor. Meu Deus, nós temos buscado nos condicionar, nós temos buscado, Pai, abrir mão daquilo que precisamos abrir mão. Nós temos buscado, Pai, nos exercitar como soldados, atletas, como agricultores, buscamos ser pacientes, ó Pai, no afã de poder agradar o Senhor, no afã, meu Deus querido, de poder, ó Deus querido, agradar aquele que nos arregimentou para uma obra. Nessa hora, Pai, eu peço que a tua filha ela tenha força, eu peço que o teu filho tenha força, Pai, Senhor, para deixar de frequentar lugares, ó Pai querido, aonde ela encontrava pseudos amigos, pessoas, ó Pai querido, que incentivavam ela beber de maneira social, talvez fumar um cigarro, conhecer alguém, se enamorar, se relacionar sem compromisso, de maneira diferente daquilo que o Senhor tem como projeto e padrão, que é a santidade para os teus filhos, ó Pai. Eu peço que o Senhor ajude essa pessoa a entender, Pai, que não é fazendo as mesmas coisas que ela terá resultado diferente. Não é pura e simplesmente, Senhor, indo a uma igreja. Não é simplesmente, ó Pai querido, cantando um louvor uma vez ou outra, ou pedindo que alguém ore por ela. Mas o Senhor deseja um estilo de vida consagrado. O Senhor deseja uma vida santificada.
Senhor, muitas são as bênçãos que tu tem em tuas mãos para conceder àqueles que vivem de maneira piedosa e em santidade. Eu quero que a tua filha e o teu filho compreendam isso nesta manhã. Senhor, estenda tuas mãos ensanguentadas, ó Pai, porque no monte do Senhor o Senhor proverá uma vida de fé, Senhor, é uma vida de confiança no Senhor, aonde nós vivemos confiando nas tuas provisões diariamente, Pai. E eu te agradeço, Senhor. Que coisa maravilhosa é essa jornada, essa odisseia de andar com o Senhor na terra. Senhor, o Senhor proporciona ao homem uma vida com significado. O Senhor proporciona ao homem, meu Deus, uma vida, Senhor, de surpresas. Ah, Senhor, quantas são as bênçãos que tu tem em tuas mãos e quantas das vezes nós somos seduzidos a olhar, Senhor, para uma pequena isca. Nós somos seduzidos a olhar, Senhor, para algo tão pequeno, quando algo infinitamente maior é o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Ah, Senhor, nos ajuda a tirar os olhos das coisas terrenas, nos ajuda, Senhor, a vencermos, ó Pai, essa natureza inclinada às coisas de baixo, Pai. Nos dá a natureza de cima. A Tua palavra chega a dizer, Senhor, na segunda carta do apóstolo Pedro, Pai, que as Tuas promessas nos tornam participantes da natureza divina. Nos ajuda, Pai, a nos deixarmos ser transformados pelas promessas que Tu tem para a nossa vida. Oh, aleluia! Para que possamos viver, ó Deus querido, aleluia, grandes respostas, grandes vitórias, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Eu abençoo meu irmão, eu abençoo a minha irmã, eu declaro força, eu declaro fé sobre a vida dela, eu declaro coragem, eu declaro, Pai, que ela vai receber agora, ela está recebendo agora poder e autoridade para reagir, para se levantar, ó Deus, e viver uma vida com significado, uma vida que aos olhos de pessoas mundanas, seculares, pessoas secularizadas, ó Pai, seja loucura. Senhor, quantas das vezes eu ouvi na minha vida que eu estava sendo um bobo, que eu estava perdendo a minha juventude, que eu não estava aproveitando a vida, Senhor, mas Senhor, eu te rendo graças, porque o Senhor é fiel e justo. O Senhor tem me feito, Pai amado, andar altaneiramente nessa terra, e o Senhor fará com que a tua filha e o teu filho que está ouvindo essa palavra também vivencie, ó Deus querido, a oportunidade de andar nos lugares altos da terra para a glória do teu nome. Senhor, eu peço que o Senhor, ó Deus querido, seja a dose mais forte na vida dessa pessoa, seja a voz mais alta, seja o sentimento, seja o que fará com que a tua filha e o teu filho deseje te servir, Pai. Deseje viver uma vida extraordinária na tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo meus irmãos e declaro sobre eles as bênçãos do Senhor. Oramos assim e já te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Gostaria de pedir a você mais uma vez que você pudesse compartilhar esse vídeo com os seus contatos do WhatsApp, no seu Facebook, com as pessoas que você ama, porque isso vai fazer com que o YouTube nos ajude a evangelizar mais pessoas. Junto com você, vamos formar uma corrente do bem, uma corrente de oração, uma corrente abençoada, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Shabbat Shalom. E fique agora com essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.